João 5, quem achou diz amém. Tem também aqui, vai estar na tela. O texto diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo dos céus e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando as águas são agitadas. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca, começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém. Até aqui. Eu gostaria de refletir nessa noite a respeito de um encontro transformador. Encontro transformador. Há encontros que podem mudar a nossa história. Há encontros que podem transformar o nosso destino. Há encontros que mudam o nosso coração. Eu acredito que você já viveu algum encontro assim. O encontro com o próprio Jesus. É claro que são vários encontros ao decorrer da vida que nos impactam e nos transformam. Eu não vou me esquecer, esse ano, no começo do ano, quando eu estive lá no Nepal, já compartilhei algumas coisas com os irmãos. E nós tivemos mês passado o pastor Silvio aqui. Eu não vou esquecer quando, num dia, ele convidou a mim, pastor Peter, pastor Ezequiel, os pastores do Brasil, para almoçar na sua casa. E nós chegamos lá, curiosamente, tinha uma família de afegãos. Eu lembro você que o Afeganistão esteve, no final do ano passado, em guerras, e nós vamos ver aqueles radicais novamente tomando o poder, e muita gente saindo do país e buscando refúgio em outras nações. E essa família de afegãos, eles tinham como destino o Brasil e viriam para o Brasil. Mas eu não entendo o que aconteceu nos trâmites, eles acabaram parando no Nepal. Interessante que eles foram muito maltratados pela polícia nepalesa. Era um casal com 3 filhos, 2 moças, um menino pequeno, e eles foram muito maltratados. Eu achei muito linda a atitude do pastor Silvio e as meninas do projeto Meninas dos Olhos de Deus, porque eles tiveram a decisão de: nós vamos marcar um encontro para consertar aquilo que aconteceu lá atrás. Se essa família está com uma impressão errada dos nepaleses, nós precisamos consertar isso. E aquele encontro mexeu com o meu coração, porque eles prepararam um banquete muito lindo. Eles colocaram aquela família em posição de destaque na mesa. E eles trouxeram colares de boas-vindas, eles cantaram uma música em homenagem, abraçaram, beijaram aquela família, e aquele encontro foi transformador para toda aquela casa, que a partir daquele momento se encantaram pelo Nepal. Hoje estão no Brasil, moram em São Paulo, e a vida deles, concernente à visão com os nepaleses, foi transformada a partir de um encontro. Quando nós olhamos a atitude de um verdadeiro discípulo de Cristo, se ele pode impactar uma vida com um encontro, o que o Cristo,
o Messias, o Deus encarnado, não pode fazer com cada um de nós quando nos encontramos com Ele. Eu quero seguir a sequência desses versículos. Eu convido você a acompanhar, se possível, no Data Show, a partir do verso 1, para que nós venhamos entender melhor o recado dos céus aos nossos corações. Eu lembro você, a palavra de Deus chegou até nós, porque cada uma dessas histórias tem muito a nos ensinar. O texto diz assim no verso 1 e 2: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Não sabemos qual festa é, provavelmente era a festa dos tabernáculos. E o verso 2 diz: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Jerusalém, ela é toda murada, e ela vai ter alguma das portas. E os nomes das portas revelam aquilo que acontecia na antiguidade. Porta das ovelhas era porque essa porta, ela tem logo à esquerda, você entra nessa porta, você anda alguns metros, à esquerda já existe o primeiro acesso ao templo. Ali, as ovelhas que seriam sacrificadas, elas entravam por ali. Curiosamente, do outro lado, você entra pela porta, à direita, vai ter então esse tanque de Betesda. Inicialmente, lá na antiguidade, era algo que até mesmo os romanos usavam como piscina de banhos. Mas nós vamos perceber que ela recebe um nome diferente, o nome agora da língua dos judeus, Betesda. Você sabe que Bet é casa, Betesda é casa de misericórdia, mas presta atenção agora quem estava lá. O verso 3 em diante diz assim, 3 e 4. Ali costumava ficar grande número de pessoas. Que tipo de pessoas? Doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Eu não vou discutir o verso 4, porque ele é muito polêmico. Alguns dizem, havia uma interpretação, que as águas que vinham dos aquedutos, faziam movimento e eles imaginavam que era um anjo. Outros afirmam, não. De fato, acontecia milagres. Os pesquisadores já descobriram que outras religiões, inclusive os romanos, acreditavam também que aquele era um lugar de milagre. Lá já foi encontrado, pelos arqueólogos, estátuas de um deus romano chamado Esculápio. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero chamar a sua atenção para o tipo de pessoa que está ali. Eles estão numa expectativa que o milagre pode acontecer naquele lugar. Quem está lá? Doentes, inválidos. E o texto destaca alguns deles: cegos, paralíticos e mancos. Deixa eu levar você para 2000 anos atrás, o contexto que nós estamos. 2000 anos atrás, a visão e o olhar sobre pessoas doentes não era o mesmo dos nossos dias. Ainda mais doenças como paralisia, cegueira, tinha um rótulo de maldição. Deus permitiu que essa doença estivesse nessa pessoa porque ela fez alguma coisa errada. Lembro você de um episódio onde os próprios discípulos vão perguntar para Jesus a respeito de um cego de nascença: ele que pecou ou seus pais pecaram? Ou seja, a doença estava atrelada com uma visão de pecado. E agora você imagine um lugar que antes era banho de rico, agora é um lugar recheado de pessoas doentes e discriminadas. Um lugar em Jerusalém que não era aonde as pessoas de classe, as pessoas importantes gostariam de estar, porque era um lugar desprezível. E nesse lugar desprezível, Jesus que vai em Jerusalém para a festa, em vez de quando ele entrar pela porta, ele ir para a esquerda e pegar o templo, ele pega a direita e ele vai para este lugar. A Bíblia aqui está nos dando um recado muito importante que você jamais deve esquecer.
Jesus é aquele que vai a lugares desprezíveis e ele se importa com pessoas desprezadas. Esse é o nosso Jesus. E se eu perguntar para você, o que Jesus viu em você para se apaixonar por você, a ponto de dar a vida dele por você, quando nós olhamos a nossa virtude comparada à grandeza de Deus, nós vamos ver que é graça, é misericórdia e é bondade do Senhor para com a nossa vida. Porque nós hoje somos alguma coisa, porque Ele está em nós. E o resgate da imagem do Criador está em nós. Jesus chega neste lugar. Interessante, porque o verso 5, então, vai dizer assim: um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. O verso 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou: você quer ser curado? Esse não era um lugar para quem não tivesse esperança. Aqueles homens, eles tinham esperança de ser curados. Homens e mulheres estavam ali. Porque uma pessoa nessa situação, ele não era honrado na sua sociedade com uma profissão. Ou ele mendigava, ou ele saía atrás de alguma outra solução. Nesse caso, eles preferiam não estar lá na porta do templo, aonde tem um maior fluxo de pessoas, mas eles tinham esperança nas águas, esperança no mistério que acontecia ali, mas eles estavam ali esperançosos, vírgula. Este homem, 38 anos, paralítico, esperando uma solução. A perseverança dele não pode ser negligenciada, mas também nós vamos ver ele focado apenas a soluções limitadas, que não geraram a mudança. Deixa eu correr, o verso 7 diz assim: disse o paralítico, porque Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Mas que pergunta é essa? Se o homem é um paralítico, por que Jesus vai fazer essa pergunta? Agora, o Senhor está sondando a alma desse homem, o coração desse homem. Se a gente destrinchar os verbos aqui no original, quando o texto diz que Jesus viu, esse viu não é apenas ver com os olhos, é um interesse de sondar toda a circunstância daquele homem, a vida completa daquele homem. Jesus instiga então ele, e olha só a resposta: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Presta atenção nisso aqui. Esse homem tem um problema. Ele imagina que a solução está nas águas, mas ele já está há anos assim. Sai ano e entra ano. A esperança dele está naquela água. Você imagine a cena, a angústia desse coração, porque ele está em desvantagem. Se tem alguém surdo naquele ambiente, as pernas do surdo estão funcionando. Ele vê as águas mexendo, vai entrar antes dele. É frustração em cima de frustração. Se já não bastasse o problema físico, o problema social de desprezo, esse homem aqui, ele também agora está com problema de relacionamento, com problema na sua alma, com problemas pessoais. Porque ele não consegue ver uma boa perspectiva, apesar da sua perseverança, ele não consegue ver uma perspectiva de conseguir entrar antes dos outros naquela água. Mas agora, chega diante dele Jesus, o autor da vida, aquele que já havia feito muitos milagres, mas ele está tão ocupado com os seus olhos, com a sua mente, com o seu coração, apegado naquelas águas, que ele não consegue enxergar o Messias diante dos seus olhos. Se você depois ler todo o texto, nós vamos ler, ele não fazia ideia de quem era Jesus, e não era a primeira vez que Jesus passava em Jerusalém, não era a primeira vez que Jesus iria realizar um milagre. Jesus já estava levantando suspeita dos fariseus que estavam invejando. Você imagine
Quantos milagres Jesus já havia feito, mas aquele homem, ele ficou tão obcecado pelas águas que ele não conseguia enxergar nada além daquilo. Presta atenção, porque Deus nos ensina através da sua palavra. Às vezes, nós estamos procurando soluções em lugares que não têm solução para a nossa vida. Mas você está tão obcecado, porque alguém disse que era assim, que às vezes você chega num culto como esse, com o coração fechado para aquele que de fato pode mudar a sua história com um encontro, o Senhor Jesus. Abra os olhos e enxergue o que o Messias pode fazer por você. Eu sei que as dores da vida, as dores que esse homem estava passando, podem sim nos cegar para a atuação de Deus. Eu vou repetir isso. Isso é algo que eu já tenho experiência de gabinete pastoral. Lágrimas, sofrimento, dores e um histórico de traumas muitas vezes impede a pessoa conseguir enxergar na atualidade ações do Senhor. Tem pessoas que ficam tão presos na sua dor, que o Senhor se move, o Senhor fala, o Senhor age, o Senhor está fazendo grandes coisas, mas o seu coração está petrificado, porque ela não consegue enxergar. As dores da vida criaram um calo na sua alma, tirando a sensibilidade espiritual. Por isso, muitas vezes, é necessário um esforço e um encontro real com Deus para mudar a mente e fazer você enxergar a realidade. Agora, presta atenção na fala desse homem, porque ele fala das águas, que a expectativa dele está ali, mas ele também fala da competição que havia. Olha só, Betesda, casa de misericórdia ou lugar de misericórdia, mas o que reinava naquele lugar é o egoísmo, porque ele diz, olha, eu não tenho ninguém que me ajude a colocar nas águas, sempre vem outro depois de mim e entra nas águas. Presta atenção nisso aqui. Muitas vezes, a nossa frustração tem a capacidade não apenas de nos bloquear a visão para o que Deus está fazendo, mas também bloquear a nossa visão concernente às pessoas que estão ao nosso redor. Esse homem, por tabela, ele está dizendo, a culpa é das pessoas. A culpa é que ninguém me ajuda. A culpa são dos outros que entram antes de mim. É por isso que eu não consigo a minha bênção. É por isso que eu não consigo o meu milagre. É por isso que eu não tenho uma mudança de vida. É por isso que a minha vida não é transformada. É por isso que eu não consigo viver. Por culpa dos outros. Guarde o seu coração, para que a sua vida não se torne um dedo apontado procurando os culpados. Jesus olha para aquele homem que estava com uma mentalidade solitária e rancorosa. E o Senhor diz assim, olha o verso 8. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pegue a sua maca e ande. Olha essa ordem, verso 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Presta atenção, olha essa ordem do Senhor, porque ele estava focado nas águas, e ele estava ali justificando, porque estava naquela situação, colocando o fardo sobre os outros. Jesus olha para aquele homem e diz, ei, levanta-te, pegue a sua maca e ande. Despertou a fé naquele homem. Antes, ele estava o seguinte, na atuação de reagir. As águas vão ser movidas, eu vou reagir me esforçando, me arrastando para tentar entrar e receber alguma coisa. Ou seja, primeiro acontece lá, depois eu preciso fazer alguma coisa. Jesus inverteu isso. Começa em você. Levanta-te. Escuta o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Talvez você está na posição de reação.
esperando alguém fazer alguma coisa, para depois então você reagir e quem sabe encontrar essa nova vida. Quem sabe depois que fizer alguma coisa, você vai encontrar paz. Quem sabe, depois que o meu cônjuge fizer alguma coisa, eu vou conseguir reagir também, sendo um cônjuge melhor. Ou depois que o meu filho fizer, ou depois que o meu patrão fizer, ou depois que o meu pastor fizer. Então, não. Jesus está te lembrando que você precisa tomar um posicionamento de mudança. Haja, faça, comece em você. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Começa você, e o milagre vai então acontecer. Aquele homem quase estava repetindo os erros de colocar expectativa nas outras pessoas e apenas reagir às ações. O Senhor o chama para a ação. Seja você o protagonista da mudança que você quer. Ele está diante do Cristo que pode fazer milagres acontecer. Ele já recebeu essa ordem para levantar, então levanta. E claro, às vezes nós temos as nossas desculpas. Mas, Senhor, como que eu vou levantar se eu estou me arrastando? Esse homem, ele não estava ali 38 dias com problemas na perna, nem 38 semanas, 38 anos. 38 anos. Todos sabiam, é impossível esse homem andar. Mas quando a fé é gerada pela ordem do Senhor, ele creu. Ouvindo do Senhor que ele poderia viver o impossível. Presta atenção, porque a mesma coisa acontece com cada um de nós. O Senhor decreta sobre nós que com Ele é possível viver o impossível. Mas tem que acreditar nessa palavra e agir. É preciso tomar um posicionamento de coração aberto diante do que os céus têm declarado sobre nós. Hoje você já recebeu aqui algumas orações. O pastor Aguiar já orou e abençoou a sua vida. Qual tem sido o teu posicionamento diante desse recado do céu? Você precisa se posicionar para viver, de fato, o sobrenatural de Deus. E o Senhor, Ele continua fazendo isso. O Senhor continua restaurando, mudando situações, transformando o impossível naquilo que é possível. Interessante que o lugar que todos conheciam como lugar de misericórdia, casa de misericórdia, mas era uma casa de egoísmo, agora, depois que o Senhor Jesus chegou lá, exerceu a misericórdia para com aquele homem, então há o resgate do significado original desse lugar. Aqui, de fato, a misericórdia hoje reinou, porque o Deus Criador do universo chegou naquele lugar e deu vida a um moribundo que não tinha esperança de mudar a situação. A Bíblia está nos dizendo da capacidade que o Senhor tem de ressignificar e trazer de novo o real valor àquilo que se perdeu. Presta atenção, que eu vou aplicar isso na sua vida. Muitas vezes, as frustrações e os traumas do dia a dia tiraram de você o brilho de família. Quando você ouve essa palavra, família, você fica arrepiado. Isso te incomoda, às vezes dá náusea. Por quê? Porque a sua mentalidade está diante das distorções que os homens causaram. O que eu mais vejo no gabinete é quando eu uso a palavra pai. Tem pessoas que quando ouvem a palavra pai, o coração delas se fecha. Tem pessoas que já falaram para mim, pastor, o senhor não pode ficar na igreja dizendo que Deus é pai, porque eu não gosto disso. Isso mexe comigo. O meu pai foi quem me violou, o meu pai me abandonou, o meu pai me agrediu, o meu pai me amaldiçoou. A Bíblia está nos dizendo que Jesus tem a capacidade de novamente ressignificar isso na sua vida, para que você entenda os seus planos, os seus projetos e vivam intensamente aquilo que Ele reservou para você. Você precisa acreditar nisso. A capacidade que o nosso Senhor Jesus tem de fazer.
Vamos para o verso 10, o texto diz assim: por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E o verso 13 diz: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Lamentavelmente, sempre vai haver os críticos de plantão. Aqui, os religiosos legalistas, eles estavam preocupados porque aquele homem pegou aquela esteira que ele se deitava e estava carregando. Não celebraram a vitória, não celebraram a cura. Você imagine um homem que há 38 anos está naquela situação. Provavelmente ele estava fazendo festa, feliz da vida, carregando a sua maca. Os religiosos: hoje é sábado, você não pode carregar essa maca. É absurdo como passaram os séculos e ainda hoje, 2022, o legalismo religioso, ele acontece em todas as religiões e em todas as dimensões. Certa vez eu estava em Israel e era sábado. E eu comecei a ficar bravo no elevador, porque o elevador parava em todos os andares. Todos os andares. E depois eu perguntei para o guia, né? Foi a primeira vez que eu fui. Ele falou: é simples, hoje é sábado. Para os judeus ortodoxos, é considerado um trabalho apertar o botão do elevador. Então, o elevador ele tem que parar em todos os andares. Quem quiser entrar e sair, porque para eles é quebrar os mandamentos. Um negócio absurdo. Mas, naquela época, a gente vai ver os religiosos legalistas olhar para aquele cara e dizer: você não pode carregar essa maca. E como eu falei, gente, infelizmente, em todas as religiões, em todas as igrejas, em todos os locais, em todos os trabalhos, vai ter os críticos. Mas o que me chama a atenção é esse homem, que ele não conhecia Jesus, mas ele tem uma certeza: eu sei o que Jesus fez por mim. Eu não sei o nome dele, eu não sei de onde ele veio, nem sei para onde ele vai, mas eu sei o que ele fez por mim. Ele mudou a minha vida, ele restaurou a minha saúde, ele me deu esperança para viver. Então, assim, entre vocês que estão me criticando e o que ele falou, eu vou carregar a minha maca. Esse homem nos dá uma lição preciosa, ainda mais nesse mundo que vivemos, onde sempre tem alguém sugerindo você a fazer isso ou fazer aquilo. A escolha precisa ser uma só. Faça aquilo que quem mudou e transformou a sua vida te mandou fazer. Aqueles que nunca fizeram nada por esse homem agora estão tentando corrigi-lo, mas o coração dele já entendeu: eu vou ficar com a palavra de quem transformou a minha vida. Jamais se esqueça disso. No mundo barulhento, com tantas vozes orientando você, fique com o que os céus dizem ao teu respeito. Quem te restaurou foi o Senhor, quem perdoou os teus pecados foi o Senhor, quem te deu uma nova vida foi o Senhor, quem te leva para o céu foi o Senhor. E que, de fato, a palavra dele, o decreto dele, é que seja lei nas tuas escolhas e na sua vida todos os dias. É claro, ao entender isso, esse homem também, ele nos ensina a nos libertar dessas opiniões dos legalistas, que sempre querem colocar um cabresto na sociedade. Vigie o teu coração. Entenda algo muito importante. Esse homem agora está andando. Eu acredito que ele pulava, que ele saltava de alegria. A capacidade dele, e entenda isso, a capacidade dele obedecer ao Senhor, mesmo contra a vontade dos fariseus, dos religiosos, é proporcional à capacidade que ele tem de se alegrar e compreender o que Jesus fez na vida dele. Eu vou repetir isso, porque tem pessoas que ainda hoje estão há tempos na igreja, não conseguem obedecer o Senhor, não consegue ser obediente aos mandamentos,
não consegue guardar a língua contra a fofoca, contra a mentira, não consegue guardar os instintos e os desejos sexuais, porque ainda não compreendeu de fato o que o Senhor fez por você. Quando você tem essa dimensão, e é simples, não é teologizar, não, é você olhar quem você era, como foi o encontro com Jesus, e o que aconteceu depois. Você se enche de alegria, você se enche de certeza, e você se enche de capacidade de obedecer o Senhor. É por isso que você jamais deve esquecer o que o Senhor fez por você. Você precisa trazer isso à sua memória. Quem era você e quem é você? Onde você estava caminhando? Onde você caminha hoje? Qual era o destino da sua alma? Qual é o destino da sua alma hoje? Quando você começa a compreender isso, o seu coração se alegra e você desenvolve uma capacidade de obediência. Verso 14, para nós encerrar, o texto diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Isso aqui é bem interessante, porque Jesus agora vai encontrar com esse homem lá no templo. E Jesus fala algo muito curioso para esse homem: não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, ei, você já foi abençoado, não volte para a vida de pecado. Ei, há algo pior do que uma doença e uma paralisia no corpo. É a paralisia na alma, é a doença na alma. É quando você apenas se preocupa com a aparência, mas se esquece do que está aqui. E o que está aqui é muito mais importante, porque define a sua qualidade de vida e define também o teu destino na eternidade. Interessante, Jesus vai ser direto: não volte a pecar. A Bíblia não vai aqui descrever os pecados que esse homem tinha. A gente pode supor, pela maneira dele falar, talvez pecado do rancor, pecado da amargura, não sei. Talvez pecado da cobiça, a gente supõe apenas. Mas Jesus estava deixando bem claro que o ciclo de vida pecaminoso na vida desse homem deveria ser encerrado. Era o fim daquele desequilíbrio existencial. Não volte a pecar, para que não seja pior para você. E ele sai dali. Agora ele sabe qual é o nome de quem mudou a sua vida. E ele sai dizendo: é Jesus. Não temos mais relato da vida desse homem, mas nós temos esse relato que evidencia algo muito importante. Esse encontro foi transformador. Esse encontro mudou a vida desse homem. Vamos colocar em pé. Eu quero orar por você. Essa história está nos dizendo que 38 anos a tristeza reinou no coração desse homem, até que Jesus o encontrou e gerou alegria, e gerou esperança verdadeira. A Bíblia está nos dizendo que não importa a situação, quantos anos fazem, que quem sabe você está alimentando uma falsa expectativa. Jesus te dá um comando para você se levantar, obedecer a palavra dele, porque aí está a solução que você procura.